Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui te pedindo licença para entrarmos na sua casa, no seu lar, talvez no seu trabalho. Estamos aqui para trazermos uma palavra da parte de Deus e também para orarmos pela sua vida, pela sua família. Se você tiver algum pedido de oração, escreva aí nos comentários, eu leio todos os comentários. Deixa o coraçãozinho, deixa um joinha aí para vocês. E todos os pedidos eu anoto aqui no nosso caderno do milagre. Amém? Eu também peço, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva no nosso canal, porque todos os dias, ao meio-dia, nós temos aqui o nosso momento de oração para abençoarmos a vida dos irmãos, né? Compartilhe essa mensagem para que outras vidas também sejam abençoadas. E a única coisa que nós te pedimos é para você deixar o seu joinha, deixar o seu like, porque ajuda demais o nosso canal. E hoje o tema que nós vamos trazer é um tema muito importante, é acerca da generosidade. Você ama o teu próximo? Você ama as outras pessoas? Porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o grande mandamento junto com o primeiro. E para nós amarmos o próximo, nós temos que ser generosos. Eu sou a pastora Vanderly e esse é o nosso momento de oração. Aleluia! A graça e a paz, queridos irmãos, Eu sou o pastor Marinaldo e junto nós estamos aqui para orar, para abençoar a sua vida. Aleluia! Quero dizer para você que desde já prepare aí também um copo com água, uma garrafa, porque no final nós vamos estar orando, vamos estar pedindo ao nosso Deus que Deus esteja, consagrando, abençoando essa água, aleluia. Você também que está, desempregado ou esperando uma resposta do Senhor, tem orado e até agora, não recebeu a sua bênção, peça aí também para a gente ajudar você em oração. No final também nós vamos estar orando e abençoando você e toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus. Inclusive, eu peço que os irmãos escrevam aí, #milagre, Nós temos recebido muitos testemunhos de milagres. E quando a gente escreve aí, #milagres, nós chamamos mais pessoas para estarem aqui aprendendo muito mais da palavra de Deus. E hoje o tema, amados, que é falando sobre generosidade. E o oposto, de quem é generoso é o avarento, Mas nós vamos... Para dar essa introdução, nós vamos falar do grande patriarca, Que Deus fez uma aliança com ele. Quem é esse grande patriarca, meu pastor? Abraão, queridos, Abraão, quando Deus chamou Abraão, o chamado, e ainda Abrão, quando Deus falou com ele para ele sair da terra onde ele morava, aleluia, verdade. E Deus falou com ele ali que ele fosse para uma terra onde o próprio Deus estaria mostrando para ele. E verdade. Tudo deu certo. Porque quando Deus está no comando, tudo dá certo no nome de Jesus. É verdade. O importante é você obedecer. E nós vamos fazer menção da palavra em Gênesis, no seu capítulo de número 12. E eu vou pedir ao pastor Marinaldo, para ler na versão NVI, os versículos 1, 2 e 3. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, foi falando sobre os princípios, de como prosperar com a bênção de Deus. Então, esse vídeo agora é o terceiro de uma série. Primeiro nós falamos sobre pobreza, as causas da pobreza, como é tão ruim, viver na escassez. E depois nós tratamos sobre como prosperar. E eu terminei o vídeo anterior fazendo a seguinte pergunta: você quer prosperar para quê? Qual é o objetivo? Porque assim, a gente quer prosperar. Aí você pode me dizer: pastora, eu quero prosperar para ter uma vida mais confortável, para me alimentar melhor, para dar um futuro melhor para os meus filhos, para ter uma velhice também, pastor? A gente se preocupa aí fazer um pé de meia para ter uma velhice mais segura. Talvez você queira prosperar para viajar. Isso. Mas hoje a gente vai aprender que não é também só isso. Não é só isso, Não é só o umbigo, sabe? Olhando aqui para o próprio umbigo. Deus, ele quer nos fazer, ele quer. Porque Deus, ele é o dono de quê? Do ouro e da prata. Oh, glória! Aleluia! Aleluia, Deus, ele é o dono da riqueza. É dom de Deus, é presente de Deus a prosperidade. Só que
A prosperidade só é uma bênção se nós tivermos as motivações corretas. E a gente vai ver o que é que Deus fala aqui em Gênesis, junto com Abraão, falando para Abraão, no seu capítulo de número 12. Capítulo 12, queridos, de Gênesis, versículo 1, começa assim, ó. Então disse a Abrão, né? Então o Senhor disse a Abrão, olha só, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém. Versículo 2, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Aleluia. Agora olha o versículo 3, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Glória, aleluia. Então nós somos abençoados, louvado seja Deus, diante dessa promessa, louvado seja Deus, que Deus fez com Abrão. Observe, queridos, Deus chega para Abrão e manda ele sair ali da sua terra, do meio da sua parentela, porque ele morava ali, junto com seus parentes. E aí Deus chega para ele e fala, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Entende? Então, observe. Deus chega para ele e fala, Abrão, eu vou mostrar para onde é que você vai. Ou seja, queridos, não foi Abrão que chegou para Deus e disse, não, Senhor, né, eu quero ir para tal lugar, porque lá é bom, porque lá é assim, não. Deus falou com ele, ó, você vai para uma terra que eu que vou lhe mostrar. Aleluia. A gente observa, pastora, que quando nós estamos ouvindo a Deus, aleluia, na direção do Senhor, quando Deus está na direção da nossa vida, aleluia, e a gente obedece a Deus, tudo vai dar certo. Por isso que nós viemos hoje com essa palavra, uma palavra de bênção para nós, para a sua vida, aleluia, baseado aqui na vida de Abrão. Exatamente. Aí a gente vê que primeiro Deus deu uma ordem, Deus deu um comando para Abrão, né? A gente costuma falar Abrão, mas aqui nesse momento, realmente como o pastor tinha dito, o nome dele ainda não tinha sido mudado. Deus dá um comando. Irmãos, amados e queridos, nesse exato momento, o Divino Espírito Santo está falando com você, sim. Deus está te dando um comando. Ao longo dessa palavra aqui, dessa ministração, ao longo desses dias, eu ontem estava conversando, com uma irmã ouvinte aqui do programa, e ela me disse assim, ó, um beijo no teu coração, minha amada. Eu não vou falar o nome para preservar, a identidade da irmã. E ela tem passado muitas lutas. E ela disse, pastora, o que tem me sustentado tem sido essas ministrações todos os dias. Amém. Sabe? Isso, assim, me deu aquela sensação tão boa de estarmos fazendo e obedecendo a obra de Deus. A questão é obedecer. Porque não é fácil. Eu quero dizer aos irmãos que não tem sido fácil, para mim e para o pastor Marinaldo, esse programa que você às vezes está aqui conosco, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, vocês não fazem ideia, do quanto esse programa mudou toda a nossa rotina. A nossa dinâmica de vida mudou, nesses 6 meses que nós estamos aqui apresentando o programa. Só que nós estamos debaixo de um comando, obedecendo ao comando de Deus, para recebermos a bênção. Amém. Porque primeiro você tem que obedecer. No versículo 4, a Bíblia diz assim, assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Aleluia. Deus primeiro deu a ele um comando para tirá-lo da sua zona de conforto. Estava muito bom para Abrão estar ali, no meio do seu povo, da sua parentela, não tinha nada de errado. Só que Abrão, ele estava muito acomodado. Abrão, ele estava, acostumado ali àquela situação, e Deus queria levá-lo para um outro patamar, para um outro nível. Então Deus primeiro deu um comando para Abrão, e aí ele obedeceu. E aí Deus faz promessa. Deus faz promessa. Irmãos, o que é que tem a ver aqui com o nosso programa? O que Deus falou para Abrão é o que você também quer. Olha o que é que Deus fala. E te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Não é isso que você quer? Sim, é isso que nós queremos. Nós queremos que Deus nos abençoe. Amém. Não é verdade? É verdade. Você quer ser abençoado, nós queremos ser abençoados. Aleluia. E essa bênção de Deus vem com prosperidade, vem com saúde,
vem com paz, né? Essas três coisas, né, fazem parte de um pacote, né? A bênção de Deus, ela enriquece e não traz dores. A gente quer levar uma vida de paz, né? Uma vida com saúde, né? Uma vida próspera, né? Com o amor de Deus ali permeando a nossa vida junto com as nossas famílias, porque inclusive dentro dessa promessa, Deus ainda diz para Abraão, que na minha versão aqui, na versão João Ferreira de Almeida, né, revista corrigida, ele diz assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque a bênção não é unicamente para uma pessoa, individualmente. Quando Deus nos abençoa, quando Deus abençoa você, toda a sua família também é abençoada. A gente observa aqui, Deus ele fala, farei de você um grande povo e o abençoarei. Exatamente. Abençoarei os que o abençoarem. Aleluia. Então observe, irmãos, quando a bênção do Senhor lhe alcança, né, você também tem que ser bênção para outras pessoas. Exatamente. Vocês estão entendendo? A bênção do Senhor alcançou Abrão e Abrão, louvado seja Deus, foi bênção para multidões. Exatamente, porque aqui Deus diz assim, ó, a última expressão do versículo 2, e tu serás uma bênção. Preste atenção, irmãos, existe uma diferença entre ser abençoado e ser uma bênção. Ser abençoado é quando você recebe a bênção de Deus, mas ser tu uma bênção, Deus disse assim, agora você vai ser a própria bênção, ou seja, é você agora que vai abençoar outras pessoas. Né? Eu já falei isso aqui em vários outros vídeos. Que Deus nos abençoa para que nós sejamos como um rio. A gente recebe de Deus e flui para os outros. Aleluia. A gente recebe de Deus e flui para os outros. E como as pessoas, né, chegam e dizem assim, fulano é uma bênção na minha vida. Por quê? Porque essa pessoa abençoa outra pessoa. Né? Então, observe, irmãos, no momento que você abençoa outra pessoa, aquela pessoa vai dizer, rapaz, fulano é uma bênção na minha vida. Isso. Entende? A bênção de Deus na sua vida, aleluia, vai também, né, fazer com que você abençoe outras vidas. Vai transferir para outras pessoas. Exatamente, vai compartilhar. Então, se hoje o nosso tema é acerca da generosidade, Deus, ele nos abençoa com prosperidade para que nós sejamos generosos. Irmãos, é lógico que nós não vamos conseguir resolver todos os problemas da humanidade. Mas quando os problemas chegam até nós, é porque Deus quer que nós façamos alguma coisa. É lógico, é evidente, inclusive nós tratamos disso no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui a imagem e no final desse vídeo eu vou deixar já a indicação para você assistir o anterior, né? Os princípios de como prosperar com Deus, com a bênção de Deus. Então assim, se alguém está passando fome, nesse exato momento, né? Eu não sei, porque às vezes a pessoa só vai assistir isso daqui a alguns meses, né? Mas assim, nesse exato momento, enquanto nós estamos gravando esse vídeo, ao longo dessa semana, nós estamos na estação do outono. Em breve, né, se o verão resolver dar uma tréguazinha, né, porque o verão foi embora, mas o calor não foi junto com ele. Mas nós estamos orando no grupo de intercessores Atalaias de Cristo em favor das pessoas pobres e das pessoas desabrigadas. E ainda hoje, meus amados, nós estávamos orando, clamando ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, porque tem pessoas que estão morando, acho que esse termo nem deveria ser usado, porque morar é uma casa. É numa casa. Então, quem está ali embaixo de uma marquise não tem morada, né? Hoje está ali, amanhã está aqui. Exatamente. Não tem uma residência não tem, fixa, isso, né? A gente está falando assim, moradores de rua, não. Situação de rua. Porque morar, o verbo morar, né? Isso, assim, nos indica que tem uma casa. Então, um endereço, um endereço. Então, quem está embaixo de viaduto, embaixo de ponte, né? Montando uma cabaninha, aqui, inclusive, na nossa cidade, muitas vezes ficam ali no estádio, né? Na marquise do estádio da nossa cidade. Inclusive, esse ano a gente vai fazer uma força-tarefa, exatamente, aqui da igreja, para ajudar essas pessoas. Para ajudar. É o nosso senso, irmãos, de generosidade, né? Então, assim, imagine o que é uma pessoa estar passando fome. Muitas vezes, amados, acontece com a gente. Pessoas que são usuários de drogas. A gente sabe que se a gente der dinheiro, essas pessoas
vão usar drogas, não é verdade? Mas a gente não pode endurecer o coração. Não Nós não podemos. Não pode. Observe que quando Deus falou com Abrão, Deus falou assim: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Né? A gente observa, pastora, que lá no Novo Testamento, as pessoas usavam muito essa expressão, filho de Abraão, né? Até então, filho de Abraão. Por quê? Porque através dessa bênção que Deus, né, aqui essa aliança que fez com Abrão, até então, né, era Abrão, mais tarde, né, recebe o nome de Abraão, mas todos os povos da terra foram abençoados, fomos abençoados. Observe que Deus ele não chega aqui e fala somente para Israel, mas Deus fala para todos os povos da terra. Inclusive, vamos abrir aqui um parêntese, que Israel não existia. Não existia, é porque verdade. Israel é Jacó, neto de Abrão, neto né? de Abrão, e Abrão não tinha nem sequer verdade. filhos, né? Abrão ainda não tinha filhos. Inclusive, aqui a Bíblia diz que Abrão era da idade de 75 Isso anos, mesmo. casado com Sara e não tinha filhos nenhum. Então, amados e queridos irmãos, nós estamos aqui para te dar essa resposta. Olha só, se você quer ser abençoado, isso é lícito, isso é correto, isso é bíblico. A questão é, o que é que você vai fazer quando você for abençoado? Você tem duas opções. Você se tornar uma pessoa generosa, ajudando as outras pessoas, porque neste ano eu estava falando sobre um usuário de drogas. Eu não vou dar dinheiro para o usuário de drogas, usar ainda mais, a piorar a situação. Mas eu tenho que ser sensível. Então, eu vou dar o alimento, né? Geralmente, a gente já dá logo a quem tinha mesmo um prato feito, né? Isso, a gente ajuda com cobertores, com roupas, com medicações. Também a nossa generosidade, irmãos, se estende para pessoas da nossa igreja, que a gente diz assim, a paz do Senhor, irmãos. Mas não é, imagine a situação, pessoas na nossa própria igreja, aí na sua igreja, uns com tantos e outros talvez sem água, sem luz, né? Porque cortou a água, cortou a luz, não tem o alimento cotidiano, comendo sem a mistura, sem a carne. Nós temos que ter o coração generoso. E a Bíblia vai nos mostrar de um israelita que era rico, mas ele era avarento. E aí eu quero lhe dar a explicação. O que é alguém avarento? É uma pessoa apegada aos bens materiais. Não importa se essa pessoa é rica ou pobre, sabe? Porque assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho, inclusive. Para ser generoso, não precisa ser rico. Nós conhecemos muitas e muitas pessoas pobres que são muito generosas, sabe? Às vezes eu fico aqui observando, irmãos, nós temos aqui na nossa igreja, né, doações de alimentos para ajudarmos outras famílias. E às vezes eu observo que tem pessoas que são tão carentes, mas trazem quilos de alimentos para compartilharem com outras pessoas. Então, a generosidade não é uma característica exclusiva de quem é rico. Não é? Todos nós devemos ser generosos. Devemos, né? A gente vê muito isso na zona rural. Também, né? exatamente. Na zona rural a gente vê o povo, né, como é que nos trata. São muito generosos. Você vai ler aí, né? Isso. Para que eu vou pedir ao pastor, inclusive para fazer essa leitura em Provérbios, né, 19, versículo 17, é importante aí esse versículo aí para complementar. Assim, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e ele o recompensará. Amém. Parecia até que era, assim, coisas que a pessoa falava, mas a gente vê que tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Pessoa... Na versão revista e corrigida, diz exatamente assim. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Porque ao pobre você não vai emprestar. Você sabia disso? Você não deve emprestar ao pobre, porque o pobre não vai ter como te pagar. Vai ficar preso em uma dívida, né? Então você deve dar aos pobres. Então a Bíblia diz, Provérbios 19, 17, que quem dá aos pobres, empresta a Deus e diz o quê? Que Deus o quê? Recompensará. Então, como que a pessoa tivesse, digamos assim, né, uma poupança. Exatamente. Né? Ali você vai estar abençoando aquela pessoa que está passando por algum problema, porque muitas vezes, pastora, não é... Tem situação da pessoa ser pobre, tem situação que a pessoa está passando também por um momento, né, difícil na vida. Importante. E precisa de uma ajuda. Verdade. Olha, não são só... Você não deve ajudar só os pobres. Não, às vezes tem situação, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, assim, você deve ser generoso com quem está precisando. Muito importante isso, pastor. Porque às vezes a gente pensa que a gente só deve ajudar quem é pobre. Mas, por exemplo, vamos imaginar que é uma pessoa que trabalha, que tem salário, que tem casa, tudo organizadinho.
mas acontece uma situação de um acidente, não é? De um grande prejuízo, e essa pessoa, naquele mês, está passando necessidade. Verdade. Né? Às vezes acontece uma situação com um pai, com a mãe ou com um filho, e pegou aquela pessoa de surpresa e a pessoa está agora passando necessidade. Né? Sem falar também, pastor, que tem situações de doenças que a pessoa, quando vai ao médico, não tem a medicação nos postos, né? E ali, às vezes, são medicações muito caras, uma alimentação muito cara, que não se encaixa no salário que aquela pessoa recebe, que aquela família recebe, e que aí é onde nós devemos ser o quê? Generosos. É por isso que a gente fica atento, queridos, né? Nós como pastores aqui da igreja, a gente fica muito atento aqui aos irmãos, porque pode acontecer, né? Situação da pessoa passar por momento, assim, um momento difícil. Sempre sobra pra mim, viu, irmãos? E a gente tem que estar atento a isso aí. Eu converso com a pastora pra procurar saber aquela mulher, porque o homem é mais difícil. Isso. Né? Pra chegar e se abrir. Aí eu chego com a pastora e pergunto, olha, veja aí como é que tá a situação. Conversa aí com a irmã. Conversa com a irmã, a gente observa que o esposo dela tá desempregado, aí conversa com ela. Ou uma doença, porque assim, quando eu disse assim, sempre sobra pra mim, é porque, né, eu já falei aqui em outros vídeos, né, nosso pastor presidente é o pastor Marinaldo, sou a pastora das mulheres. Então, é constrangedor o pastor ir para um homem, sabe? O homem, o sexo masculino, assim, tem muita vergonha, muita reserva, porque o homem, ele é o provedor. É muito constrangedor, o homem... Muitos homens, não é orgulho não, irmãos, sabe? Talvez você esteja dizendo assim, isso é orgulho. Olha, alguns abrem o jogo, mas outros ficam realmente com vergonha. Vão pro quarto chorar, ficam ali, meu Deus, olha que situação. Eu não estou tendo condições de suprir as necessidades da minha família. Mas mulher não tem isso não, né? Mulher com mulher se entende, né? Sempre o pastor Marinaldo está sinalizando para mim, né, Lil? Conversa lá com a irmã fulana, né? Chama ela aí no particular, veja se ela tá precisando de alguma coisa, né? E ali as irmãs, algumas dizem, né, pastora, eu tô precisando mesmo de uma ajuda tal. Outras dizem, não, pastora, pode ficar tranquila, se eu precisar, eu sinalizo pra senhora. Agora tem o seguinte, quem é generoso não pode contar, não pode espalhar pros outros que fez e que ajudou. Não pode não. Não pode, né? Então, quando a gente ajuda, Jesus disse o seguinte, que o que uma mão fizer, a outra não pode nem saber, né? É no sentido de que quando a gente ajuda, não pode tocar trombeta. Olha, eu dei uma cesta básica para fulano, eu paguei água para fulano, eu paguei... Não. Vai humilhar a pessoa. Vai humilhar a pessoa, vai ficar constrangida. Isso, né? E na verdade, às vezes essa pessoa está fazendo isso só para se aparecer, não é nem generosidade, né? Mas a Bíblia vai mostrar um outro homem muito rico e que era muito avarento, né? Em 1 Samuel, no seu capítulo de número 25, né? Aqui vai contar a história de um homem que ele era muito rico, era um israelita, muito rico, muito abençoado. Deus o abençoou com uma grande fazenda, com grandes rebanhos. Eu vou contar aqui, né, o contexto que aconteceu. Davi, ele estava, né, fugindo injustamente de Saul. Saul queria matar Davi por pura inveja. E ali, né, Davi tinha 600 homens que foram seguindo, né, Davi, ganhando guerras. Já até tratamos disso, inclusive, não foi? De Davi ali contra os amalequitas. Na verdade, ali Davi tinha 600 homens debaixo do seu comando. E aí aconteceu o seguinte, durante, olhe, muito tempo, sem pedir nada, sem cobrar nada, Davi e os seus homens protegeram, né, todos os rebanhos desse cidadão aqui, por nome Nabal, o marido de Abigail, né? Não sei se vocês conhecem essa história. Então, Davi, durante muito tempo, por ser generoso, Davi muito generoso, disse assim, não me custa nada. E ali ele protegia, né, não deixava que os assaltantes roubassem, né, os rebanhos de Nabal, nem que se aproximasse um leão, nem um urso, nem um lobo. Davi estava ali junto com seus homens, ajudando Nabal. Só que o alimento de Davi começou, né, a diminuir, tinha pouco alimento. Aí Davi escolheu alguns de seus homens e mandou um recado lá para Nabal, né? Disse assim, Nabal, olha, o nosso chefe, Davi, nos mandou vir aqui falar com o senhor, estou aqui, né, contando aqui rapidamente, nos mandou vir aqui, né, para ver se o senhor tem algum alimento para dar pra gente. Nós estamos, né, no vale
junto com os seus servos ali que estão tosqueando as ovelhas, nós temos protegido aí seu rebanho e a gente não está cobrando nada não, né? Mas assim, se o senhor tiver algum alimento, né, para nos dar, o nosso líder, Davi, agradece. Aí Nabal manda uma resposta dura e pesada, né? Nós vamos ver aqui nos versículos 10 e 11 o que foi que Nabal respondeu. 1 Samuel 25, versículos 10 e 11. Olha a mensagem dura desse homem avarento. Olha, queridos, versículo 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Escute. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Olha só o versículo 11. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Olha só, aqui foi a resposta de Nabal, né? A pessoa que Davi pediu para que fosse até lá para pedir pão, para pedir água, carne, né? E naquele momento ali, a resposta de Nabal foi essa, queridos. Isso. Agora, na verdade, quando ele disse quem é esse, ele sabia muito bem. Observe que ele disse, quem é esse Davi, filho de Jessé? Então, ele sabia que era Davi, que era filho de Jessé, ou seja, sabia a origem de Davi. E ele também relata, né, que muitos servos estão fugindo de seus senhores. Ele sabia a história que Saul estava perseguindo Davi. Então, ele sabia muito bem, né? Mas ele não deu. Se você estiver aí, talvez, pensando, tadinho de Nabal. Nabal não deu porque Nabal não tinha. Vejamos o que é que a palavra de Deus nos diz, né? No versículo 36. Olha só. A esposa de Nabal, Abigail, foi lá, resolveu todo o problema. Em outro momento nós vamos tratar, pastor. Nós não vamos entrar aqui no que foi, nesse problema que aconteceu, porque isso deu um problema, irmãos. Isso deu um problema. Se vocês quiserem, a gente vai contar o que foi que aconteceu com Nabal. Vocês querem saber a história aqui de Nabal e de Abigail? Escrevam aqui nos comentários. Eu quero. Se vocês ficaram curiosos, gente, isso deu um babado, como dizem os jovens. Isso deu um problema, deu um problemão, sabe? E a esposa que foi lá pra amenizar a situação com Davi. A gente pode gravar um vídeo, né? Não é bom a gente gravar sobre isso? Essa história aí de Davi e Nabal? Dá continuidade. Dá continuidade, é bom. Pra não ficar muito longa. E aí a gente vai tratar só sobre essa história, né? E como é bom ser uma mulher sábia. Não é verdade? A mulher sábia. Nabal, ele era tolo. E ela era sábia. E ela era sábia. E aí, amados, depois que Abigail, né, já tinha resolvido toda a situação, ela volta, né? E o que foi que ela encontrou Nabal fazendo? Versículo 36. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Tá vendo aí? Olha só, ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. Isso. Ele estava bêbado. Né? Ele estava bêbado, né? Fez um banquete de rei, cheio de convidados, né? Mas olha só, vale ressaltar o comportamento de uma mulher sábia. Ela não disse nada porque não iria adiantar ela conversar com o marido bêbado. Ela esperou o dia seguinte para conversar com ele e resolver a situação. E eu não vou lhe dizer o que foi que aconteceu, porque cenas dos próximos capítulos, amém, irmãos? E aqui nós temos, amados, dois grandes exemplos, né? Abrão, que na verdade é Abraão, uma bênção, um homem generoso, um homem que ajudava as pessoas. Nós podemos citar muitos e muitos exemplos na Bíblia, né? Além de Abraão, nós temos inclusive Jó, né? Ele, durante o tempo todo da sua riqueza, Jó ajudava muito, está registrado, né, no livro que leva o seu nome, que conta a sua história. Nós temos Cornélio também, um homem extremamente generoso. O próprio Davi era um homem muito generoso, né? Quando ele se tornou rei, ele procurou saber se tinha ainda algum descendente de Jonatas para que lhe fizesse bem, não é verdade? É verdade. E aí aconteceu o quê? Mandou chamar Mefibosete. Isso, para comer em sua mesa. Mas temos o maior de todos, que Sim. foi o próprio Jesus Cristo. Amém, querido, né? amém. Um exemplo de homem, entende? Generoso, entende? Então, o que é que acontece? Jesus, ele nos ensina
a ser generoso. Inclusive naquela multidão, né, que já estava ali acompanhando ele por 3 dias, já estava de tardinha, e os apóstolos, os discípulos disseram: Senhor, despede-os, né, para que eles saiam nas vilas e aldeias para comerem. E aí Jesus disse assim: deem vocês o alimento. Né? Eles disseram: mas Senhor, nós não temos como dar, né? Nem 200 dinheiros seria suficiente. Mas Jesus, quando ele disse assim, ó, deem vocês o alimento, é falando para nós, no nosso dia a dia. Nós temos que alimentar os famintos, ajudar os necessitados. E ali naquele momento, né, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta, né, milhares de homens, né, fora mulheres e crianças. Agora, pastor, só rapidinho aqui, né, a gente vê, eu até anotei aqui, né, em Lucas, no seu capítulo 10, nós temos ali, quando Jesus cita o maior mandamento, os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, né? Lucas 10, 27. Vamos ler, porque acho que é tão importante. Lucas 10, no seu versículo 27. A gente iria encerrar, mas acho que é muito importante, né, essa leitura. Lucas 10, 27. Né? Ele respondeu: sim. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, isso, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Mas isso não para por aí. Não, agora vem a parte B. Vem a parte B. E ame o seu próximo como a si mesmo. Aleluia. Você se ama? Se você se ama, com certeza, assim você deve amar o próximo. E aí, aquele fariseu que estava ali perto perguntou: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma parábola de um judeu que foi assaltado, levaram tudo dele, bateram bastante nele, e passou um sacerdote e não ajudou, passou um levita, não ajudou, mas aí passa um samaritano, né? Um, entre aspas, inimigo, alguém que não se dava bem. E foi justamente o samaritano, olha só, no versículo 33, diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quem teve pena daquele homem que estava lá jogado, desconhecido, foi o samaritano, né? E a Bíblia diz assim, ó: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, ou seja, cuidou dele mesmo, né? Fez um curativo, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele, gastou dinheiro com ele. Versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Olhe só a generosidade desse samaritano com um desconhecido. Verdade. Então, entende, amados irmãos? Então a gente observa que não é só, a gente não pode ser só generoso somente com aquela pessoa que a gente conhece. Isso, entende? Exatamente. Mas nós temos que abrir, né, os nossos corações com outras pessoas. O meu coração tem que abrir para abençoar outra pessoa. E o bolso também. O bolso também para abençoar. Abrir o coração, né? E abrir a mão. Outra pessoa também, entende? Porque isso agrada ao Senhor. Quando eu tô falando aqui abrir a mão também, porque às vezes a pessoa assim: mas eu amo. Vou orar. Vou orar. Irmãos, tem que orar e também abençoar, né, porque, na parte financeira, né? Isso, porque quando Deus falou para Abrão ainda, ser tu uma bênção, quer dizer que você, irmão, você vai ser a resposta de oração de alguém. Tem alguém nesse exato momento, numa situação pior do que a sua. Tem alguém que está orando, precisando de uma ajuda. E você é essa resposta. Amém? E aí? Você quer prosperar para quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta a gente estar fazendo aquela oração de tolo: Deus me abençoe, abre uma porta de emprego para mim, Deus aumente o meu salário, Deus abençoe o meu negócio, se a gente só quiser esse dinheiro para ficar guardadinho lá no banco. A palavra é para vocês, a palavra é para nós. Amém. Aquilo que nós estamos pregando, a Bíblia, ela é uma faca de 2 gumes. Ela corta de um lado, corta do outro. A palavra que é para vocês é para nós também, não é verdade? E nós devemos ajudar a todos que precisam. Aí você pode dizer assim: pastora, mas eu ajudo tanto. Eu ajudo os meus filhos, os meus netos, eu ajudo minha sobrinha, meu sobrinho, meu primo, eu ajudo meu pai e minha mãe. Irmão, você é família.
Isso aí é uma obrigação nossa, porque enquanto família, nós já temos que nos ajudar, né? A generosidade, ela de fato é efetivada quando nós somos iguais ao samaritano. E quem contou a história do samaritano foi Jesus, para nos ensinar a sermos generosos. Amém? Vocês gostaram aí? Aprenderam? Amém? Nós queremos prosperar para sermos bênçãos para outras pessoas. E nesse momento nós vamos orar, né? Prepare aí o seu copo com água, prepare aí, né? Nós vamos estar aqui em oração. Aleluia. Vamos orar aqui pelos pedidos, pelos nomes dos irmãos. E o pastor Marinaldo vai estar aqui também orando e apresentando a vida dos irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Nós vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, te damos graças e glórias, Senhor, por tua bondade, por tuas misericórdias, que são as causas de nós não sermos consumidos. Muito obrigada, meu Deus, pela tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz. É uma faca de dois gumes. Aleluia. Ela tem resposta para tudo. Ela nos ensina absolutamente tudo. Meu Deus amado, eu faço menção da tua palavra e neste momento, mais uma vez, eu oro pela prosperidade dos teus filhos. Que cada um desses, meu Pai, que concordam conosco nesta oração, recebam de ti a providência divina. Aprendemos, meu Deus, neste momento, que nós queremos ser abençoados pelo Senhor, para que nós também possamos abençoar outras pessoas. Assim como o Senhor abençoou de uma forma tremenda e poderosa muitos homens e mulheres na antiguidade, e abençoa nesses dias atuais também, que o Senhor esteja abrindo as janelas dos céus, teu bom tesouro, e derramando sobre o teu povo bênçãos sem medidas. Que nós sejamos, meu Deus, como um rio que recebe do Senhor e abençoa os outros. Recebe do Senhor e abençoa os outros. Que nós não sejamos avarentos como Nabal. Porque, meu Pai, aquelas pessoas que retêm só para si, que são avarentas, que são mesquinhas, se tornam lagos fedidos, fétidos, podres, porque guardam dentro de si sentimentos egoístas. Mas eu tenho certeza, Espírito Santo de Deus, que o Senhor está trabalhando em cada coração nesse momento. Te apresentamos, meu Deus, os nomes dessas pessoas, meu Pai, os pedidos, meu Deus, que se encontram aqui nesse caderno do milagre. Aleluia. Vai abençoando, meu Deus, cada família, cada lar, os casamentos, os filhos, meu Pai. Abençoa os salários, abençoa os negócios, os sonhos, os planos, os projetos do coração. Jesus, o Senhor disse assim: sem mim nada podeis fazer. E verdadeiramente, nós não podemos e nós não queremos fazer nada. Nós convidamos o Senhor para que o Senhor seja o nosso sócio majoritário em todas as áreas do nosso viver. Abençoa, meu Deus, os teus filhos, aleluia, nos quatro cantos desta terra. Oh, aleluia, e vai repreendendo todo mal, espírito devorador, espírito de engano, meu Pai. Repreende, meu Deus, as doenças, as enfermidades, acidentes. Livra o teu povo, meu Deus, de uma bala perdida, de uma armadilha do inferno. Meu Deus amado, cobre o teu povo com teu sangue e vai dando vitória aos teus filhos no nome de Jesus. Sim, meu Deus, ainda na tua presença, meu Pai. Nós te damos graças e glória. Aleluia. Te apresentamos, meu Deus, essa vida, esse irmão, essa irmã, Senhor, amém, que está assistindo, Deus, através do YouTube, através, meu Deus, da rádio Siloé Divinal. Amém, meu Pai, Jesus. Nesse momento, meu Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor abençoe, Deus, essa família, meu Pai, essa mãe que ora, que chora pelo filho, que ora e chora pelo marido. Sim, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, que as bênçãos do Senhor alcancem este lar. Que você esteja agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia, visitando, meu Pai, também os moradores de rua, meu Pai, sim, aquelas Senhor. Pessoas, meu Deus, que não têm, na verdade, um lugar para morar. É verdade. A gente fala, meu Deus, morador de rua, mas na verdade, meu Deus, não tem uma residência fixa, verdade, Pai. Nós te pedimos o nome de Jesus, que o Senhor alcance essas pessoas, sim, meu Pai, que o Senhor entre com providência
na vida das pessoas, meu Pai, que estão passando por momentos difíceis, Sim, Pai. Senhor. Em nome de Jesus, Oh, entra Jesus. com providência, Pai. Oh, Nós Jesus. oramos, clamamos ao Senhor Sim, Senhor. pela vida financeira, meu Pai, do teu povo. Todos esses, meu Deus, que estão assistindo, que em nome de Jesus, que eles sejam abençoados, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus, nós também te apresentamos essa água. Meu Pai, que o Senhor esteja agora, Deus, consagrando esta água, Pai. Amém, Jesus. Abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Consagra ela agora, Pai. Sim. A gente sabe que é o Senhor que cura, aleluia, que a glória e a honra é de ti, Pai. Mas Amém, nesse Jesus. momento nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja agora abençoando, consagrando esta água, Sim, sim. em nome de Jesus. Aleluia. E Amém. você diz: eu creio, eu tomo posse, no nome de Jesus Cristo. Pode Amém. beber água. Amém. Se creres, verás a glória de Deus. Amém, irmãos? Então beba com fé. Aleluia. O milagre está chegando aí na tua vida, na tua casa. E coloca a garrafa aí na geladeira para que o maridão e os filhos também bebam em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos chegando no final, né? Mas eu vou deixar aqui uma palavra abençoada também, né? Olha só, para a gente encerrar, está em Salmo, aleluia, Salmo 34 e o seu versículo 4. Vamos ver se é confirmação aí da palavra do programa de hoje. Louvado seja Deus, queridos. Diz assim, ó: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Oh, glória. Aleluia. Amém. Busca a Deus. A Bíblia diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai o nome dele enquanto ele está perto. Aleluia. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós encerramos, né, o nosso programa com os nossos 3 conselhos. Ame a Deus, leia a Bíblia e coloque em prática tudo que nós estamos aprendendo. Nós estamos deixando aqui para você 2 sugestões de vídeo. Assista para que você seja ainda mais edificado. Super beijo no coração de todas essas meninas lindas e maravilhosas. Forte abraço aos varões valorosos e que todos vocês fiquem na paz. Tchau, tchau.